Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez agradecendo demais mesmo a tua companhia. Afinal de contas, eu sempre digo isso e repito todos os dias com o maior prazer e com a maior certeza. Você é o motivo de nós estarmos aqui. Muito obrigado mesmo pela tua companhia. E nós aqui no rondonialvivo.com, diariamente, todos os dias, tentando deixar você muito bem informado, uma equipe, graças a Deus, super entrosada. Estamos aí, dia e noite, a nossa equipe colocando você a par de tudo que está acontecendo em Rondônia, no Brasil e no mundo, sem dúvida. Hoje, com certeza, o Brasil amanheceu um pouco mais triste, né? Morreu o cantor Diniz, aquele cantor do Jennifer, que foi aquele, estourou aquele hit, todo mundo quer saber da Jennifer, quem é Jennifer, quem é Jennifer. Eu já, pra falar a verdade, eu não aguentava mais aqueles memes no WhatsApp. Tu abri um áudio, quem é a Jennifer? Falei, pelo amor de Deus, que coisa. Mas ele partiu ontem e mais uma vez um acidente de avião, né? É muito triste mesmo. E paralelo a isso, de domingo para segunda também tivemos uma outra tragédia, que foi aquela lá em Manaus, aquele quase 60 mortos naquela rebelião, um negócio que não deve ficar em branco também, que deve merecer destaque e principalmente tem que ser um ponto para nós refletirmos sobre toda essa baderna que está no país, sem dúvida alguma, muito triste, são perdas assim que a gente fica, para pensar, um pela alegria e o outro, independente do que aprontaram, os outros, né, independente do que aprontaram na vida ou não, eram seres humanos, e 45, quase 60, aliás, mortos assim, em sequência, isso é massacre. Isso é um negócio para a gente ficar pensando bastante mesmo, que mundo nós estamos. E para fechar, ontem foi um dia assim, uma segunda-feira pesada. Já teve o caso daquele professor, o Vanderlan, professor universitário, advogado, gente nova, 35 anos, que foi encontrado morto. E a polícia está investigando o que de fato aconteceu, né? Porque não havia marca de tortura, de violência, de nada. Foi algum súbito, mal súbito, faleceu, o que aconteceu. Mas enfim, e a vida continua, né? Graças a Deus, a gente tem mais aqui rezar aqui, pensar muito, manter o equilíbrio, manter a calma, que a coisa não está fácil mesmo. Mas hoje, no nosso Conexão Rondônia, eu vou falar sobre um negócio muito interessante, um assunto que eu acho que desperta a curiosidade tanto de homens quanto de mulheres, acho que mais de mulheres, tá? Que é a questão da cirurgia íntima, não só íntima, como outros procedimentos estéticos que são feitos. E eu trouxe aqui, sabe quem, para conversar conosco? O doutor Marcelo Almeida. Tem uma clínica aqui muito famosa, a clínica Marcelo Almeida, que trabalha com esse tipo de cirurgia, atende todo o estado de Rondônia, tem gente do Mato Grosso, de outros, do Acre, do Amazonas também, para fazer essa cirurgia com ele, e outros procedimentos estéticos. Ele veio aqui para conversar um pouco, explicar um pouco os cuidados que você, especialmente as mulheres, tem que tomar na hora de procurar um cirurgião plástico. Vocês estão sabendo do caso do Dr. Bumbum no Rio, né? Vocês viram o que deu, né? Então, mulheres, homens também, mas digo mais as mulheres, homens para orientar suas esposas, namoradas, companheiras, quando for fazer um procedimento estético, procure alguém que de fato está credenciado. Não se deixe levar porque a amiga minha falou, porque é bonito que eu vou na casa de alguém aplicar um silicone. Não, gente, muito cuidado. Estamos falando de coisa seríssima, é saúde. Tá bom? Vou conversar um pouco com ele aqui, tem muita coisa para falar para a gente, para explicar, principalmente para te alertar também sobre os riscos, as vantagens e os contras de você fazer determinadas cirurgias e os cuidados que você tem que tomar. Doutor Marcelo Almeida, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Muito obrigado, gente, internautas. Como ele falou, estou lisonjeado com o convite e que espero poder passar um pouco de informação para todo mundo aí. Tá certo. Antes de começar, doutor, eu queria que você apresentasse para o meu internauta quem é Marcelo Almeida. Bom, muito prazer, sou Marcelo Almeida, eu sou cirurgião plástico, moro aqui em Porto Velho, né? Eu tenho uma clínica aqui, onde eu faço procedimentos, consultas, basicamente procedimentos ambulatoriais simples, e as cirurgias são feitas geralmente no hospital. Eu gosto disso pela segurança que envolve. Eu moro aqui, agora a clínica acabou de fazer 7 anos, já 25 agora de maio, estou muito feliz com isso. Pô, que legal. Foi no mesmo dia que eu casei, que eu me sinto lisonjeado, fiz 19 anos de casado também agora. Caramba! 19 anos de casado, tenho 3 filhos, meus amores, o Felipe, a Marina e a Isabela, e minha esposa a Fernanda, que é um amor, minha companheira, está sempre comigo. Eu estou aqui, estou sempre disposto a trabalhar, a gente trabalha um horário bem corrido, graças a Deus, nesses 7 anos a gente conseguiu
operar bastante gente, cuidar de muita gente, passar muita informação, que é o mais importante. E eu sempre falo que com cuidado, né? A gente tem que ter o cuidado, o respeito pela vida das pessoas, o carinho que tem que ter. E quanto mais informação você passa para o paciente, melhor. É assim que funciona. Tá certo. O senhor formou aqui em Porto Velho, em Rondônia, ou foi fora daqui? Não, eu me formei na Católica do Rio Grande do Sul, né? Pouca gente sabe, mas eu nasci no interior de São Paulo. Aí depois vim pra cá, pra Rondônia. Eu fui morar em Rolim de Moura em 88, porque meu pai foi promotor de justiça lá. Aí depois eu fui fiz colegial aqui e passei na Católica do Rio Grande do Sul, no vestibular de lá. Fiquei lá 6 anos, depois fiz 2 anos de cirurgia geral lá. Depois fiz plástica no Instituto Vitangui, no Rio de Janeiro. Depois eu fiz a prova da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu tirei o primeiro lugar do Brasil, tenho muito orgulho disso. Parabéns. Porque para mim foi uma honra. Fazia muitos anos que ninguém do Instituto tirava o primeiro lugar. Então foi bem legal. E eu voltei para Rondônia, estou aqui desde então, me sinto lisonjeado por essa terra maravilhosa. Meu sonho sempre foi morar em Rondônia, as pessoas, mas sabe o que é Rondônia? Eu sempre brincava, eu tomei tanta água do Rio Madeira que não teve como não voltar. É por isso, eu amo muito Porto Velho, eu amo muito Rondônia. E eu sempre falo que tenho o maior orgulho de meus filhos terem nascido aqui. Essa água do Madeira faz coisa, né? Faz coisa boa pra gente, graças a Deus. Graças a Deus. E a gente fica muito orgulhoso de ter o senhor aqui conosco, desenvolvendo Rondônia, botando Rondônia no cenário nacional da medicina plástica. Fico feliz. Isso é muito bom. Doutor, agora, o senhor atua só com as cirurgias estéticas ou tem algum outro ramo da medicina que você trabalha? Não, eu faço todo tipo de cirurgia plástica. Claro que o foco hoje é muito mais estético, porque a clínica hoje, o foco dela é todo voltado para a cirurgia plástica estética, todo tipo de cirurgia plástica. Prótese de mama, lipo, nariz, olhos, corpo, tudo que possa envolver isso. Então esse é o foco principal. Nós também fazemos algumas cirurgias reparadoras, né, obviamente. Como eu não atendo plano de saúde, se torna uma coisa mais rara no consultório, porque o plano de saúde cobre hoje uma cirurgia reparadora. Então nem todo mundo procura um cirurgião plástico, hoje em dia que não é conveniado, pelo fato de que o plano de saúde facilita a vida das pessoas. E eu mesmo indico, falo, você pode ter um custo, mas como você tem plano de saúde, para que ter esse custo? Né? Tem que ser lógico e honesto com as pessoas. Claro. Mas esse é o nosso foco principal hoje em dia. E a clínica é voltada para isso. Lá nós temos a parte de fisioterapeuta, pilates, estética, podóloga, manicure, nutricionista, dentista. Nós temos um nutrólogo, uma endocrinologista, uma micropigmentadora. Então é um corpo todo voltado para a área da saúde e estética das pessoas. Interessante. Agora, você trabalha, o que é essa cirurgia íntima? Que na verdade, quando a minha colega Emília falou sobre essa cirurgia íntima, fiquei curioso. O que é cirurgia íntima, Emília? Ela foi me explicar um pouco, que ela entendeu. Eu falei, mas interessante. O que é cirurgia íntima? Explica para o meu internauta. Gente, internauta é o seguinte, cirurgia íntima, na verdade é uma cirurgia do órgão genital feminino externo. Então nós temos a vulva, que é a parte externa da vagina, e a vagina, que é o canal vaginal por onde existe a relação sexual. A cirurgia íntima é quando nós temos o excesso dos lábios internos. A mulher tem 2 lábios, o externo, como podem ver na foto, nós temos o lábio externo, que é o mais gordinho, que é chamado de grandes lábios. E nós temos os lábios internos, que são considerados pequenos lábios. A cirurgia íntima é você reduzir esses lábios internos, é diminuindo eles para que a mulher fique com o aspecto estético vulvar, da vulva mais bonito. Então nada mais é um procedimento super simples, faz no consultório, ambulatorialmente, é tirar esse excesso dos lábios internos da vulva da mulher. Não tirar completamente, obviamente, tem que tirar com parcimônia, com cuidado, para ficar esteticamente muito agradável. Agora, quem pode fazer esse tipo de cirurgia, doutor? Na verdade... Tem uma idade, tem algum... Então, a cirurgia... Por que cresce os pequenos lábios? Gente, é pequenos lábios ou ninfa, tá? Então, por que chama ninfoplastia ou cirurgia íntima? Porque o termo técnico vem do grego, né, de ninfa, então é chamado de ninfoplastia. A idade mais comum depende do pico hormonal que a mulher tem. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, para a mulher crescer os lábios internos, ela tem que ter picos hormonais durante a vida. Pode ser na adolescência esse pico hormonal, pode ser na gestação, pode ser na fase adulta, já no final da fase adulta. Então é muito variável. Existem vários mitos sobre por que eles crescem. A gente ouve muito comum no consultório a pessoa falar assim, nossa, doutor, eu me masturbo muito, por isso que cresceu. Não. Eu tive muita vida sexual. Não. Eu já fiz cirurgia íntima em mulheres virgens, em mulheres que têm muita vida sexual, em mulheres que têm pouquíssima vida sexual.
eles crescem para o nível hormonal. Ponto. Então, se a menina lá de 18 anos de idade, 17 anos de idade, teve um pico hormonal muito alto e cresceu e esteticamente ela se incomoda com isso, ela pode retirar. É muito comum essa idade ser entre 17, 18 anos até os 25, 27 anos. Mulheres mais velhas também fazem, só que elas são mais comuns fazer associada a outras cirurgias. Por exemplo, a mulher vai fazer plástica abdominal. Aí, doutor, dá uma olhadinha lá, vê se já tem indicação de tirar, prótese de mama. Então, em mulheres mais velhas, é comum a associação das cirurgias. Em mulheres mais jovens, fazer apenas isso no consultório, bem simples. Agora é uma questão estética, né? Então não é algo que dificulta a relação sexual ou incomoda a mulher de alguma outra forma? Não pode. O excesso dos pequenos lábios pode causar uma coisa chamada dispareunia, que é dor no ato sexual. A mulher pode ter dor durante o ato sexual de várias formas, principalmente pelo aspecto psicológico. A principal causa da dispareunia é psicológica, não física, por um problema físico na vulva, na vagina. Só que quando os pequenos lábios são muito grandes, eles podem dobrar durante a penetração e causar dor. Força eles, né? Porque força, machuca, macera, pode ter cortes. Então é muito comum no ato sexual a mulher ter que, quando eles são muito grandes, ela abrir com a mão, tirar com os dedos, e ela tem vergonha disso. E pode causar dor, porque às vezes muda a posição sexual, aí incomoda. Então ele pode causar dor. Ele pode ter o excesso de fungos na região, por causa do tamanho deles. E o aspecto estético, principalmente. Em mulheres jovens, ele costuma crescer. Em mulheres mais velhas, além de crescer, ele costuma ficar escuro. Por exemplo, nós adultos, né, vamos envelhecendo e temos partes do corpo onde vai ficando mais escuro. E quanto mais escura a região vaginal, maior o aspecto do envelhecimento a mulher tem. Então, quando você tira o excesso dos pequenos lábios, aquela parte escura, a mulher se sente jovem sexualmente de novo. Então, psicologicamente, isso faz uma diferença absurda na qualidade sexual da vida da mulher. Isso não quer dizer, doutor, que ela volta a ser virgem, como muita gente fala? Não, essa é uma dúvida muito comum. Gente, cirurgia íntima não é refazer o ímen da pessoa. A cirurgia de refazer o ímen, que é uma cirurgia interna na vagina, para você refazer o ímen, não tem nada a ver com cirurgia íntima. Cirurgia íntima é simplesmente retirada do excesso dos pequenos lábios. A confecção de novo do ímen para a mulher voltar à cirurgia é outro procedimento técnico que é muito procurado pelo risco que envolve, porque você tem que tirar a mucosa, fazer cortes. Na hora de romper esse ímen pode causar sangramento, pode causar ruptura, então é muito pouco procurada, na verdade. A confecção do ímen para dar de presente para o marido, vamos dizer assim, de novo. É muito pouco procurado. Quem fez essa cirurgia muitos anos atrás, não sei se vocês lembram, foi a Angela Bismarck. Ela é casada com um cirurgião plástico que mora em Niterói, no Rio de Janeiro, e ela refez o ímen dela para dar de presente para o marido. Porque ela não era mais virgem quando casou com ele, obviamente. Só que é uma cirurgia muito procurada pelo risco que envolve essas coisas todas. Interessante o senhor estar falando disso, e eu me lembro de uma vez eu li uma reportagem que nos países árabes essa questão da mulher casar virgem é algo muito forte, né? Então muitas mulheres, elas tinham uma vida sexual antes do casamento, só que era o sexo anal. E, ou se tivessem tido uma relação vaginal, elas iam para a Europa fazer esse tipo de operação para restaurar. Para depois voltar para casar. E isso é verdadeiro. Isso, inclusive, existe vários lugares do mundo onde as coisas são meio absurdas. Vou te dar um exemplo. Existem várias tribos na África onde existe a amputação do clitóris da mulher. Que é muita crueldade, né? Porque assim, as pessoas confundem as coisas. O que você faz numa mulher? Nessas tribos na África, eles acreditam que a mulher não pode ter prazer nenhum. Então eles amputam o clitóris de uma criança de 3, 4 anos de idade. Para que a mulher, na hora da vida sexual, não tenha prazer nenhum. Porque pouca gente sabe desse dado. 90% da população feminina tem orgasmos, a gente pode falar isso nesse horário, acredito eu, orgasmos apenas na região clitoriana. Teoricamente não precisa de penetração para ter orgasmo. Apenas 10% da população feminina tem orgasmos dos dois tipos, vaginal e clitoriano. Então o que acontece? A região de maior prazer da mulher é o clitóris. Então amputar isso é um crime, é uma maldade fazer isso com a mulher. E na cirurgia íntima,
O cirurgião plástico tem que tomar o cuidado de tirar os pequenos lábios e também ver se o clitóris está muito coberto pela aquela pelezinha chamada prepúcio, para poder trabalhar essa pele, tirar um excessozinho dela para a mulher conseguir ter mais prazer depois da cirurgia íntima. A gente também consegue trabalhar esse aspecto. Então a gente consegue trabalhar em cima do clitóris para ver se a mulher consegue ter um pouco mais de prazer após a cirurgia. Lembrando que não pode tirar muito, é um limite que o cirurgião plástico vai impor para o paciente para não causar incômodo no pós-operatório. Doutor, tem algum risco esse tipo de operação? Todo procedimento tem um risco. É um procedimento bem simples. Como ele é feito? A paciente chega no consultório, conversa com o cirurgião, fala que tem indicação e a necessidade de fazer, fala, olha, eu quero fazer. O cirurgião plástico vai avaliar, ele avalia, tem indicação de fazer? Se ela for uma mulher sem doença prévia, não precisa nem fazer exames, é só marcar o procedimento. Se ela tiver alguma doença base, o cirurgião plástico vai avaliar medicamente e vai pedir alguns exames, obviamente, se necessário for. Faz no consultório, uma sala de credenciada, limpa, estéril, tudo bonitinho. Passa uma pomadinha, anestesia localmente e aí tira o excesso dos pequenos lábios. O risco, tirar demais, aumentar o risco de infecção fúngica pela falta de proteção. Se tirar demais pode causar dor no pós-operatório. E cuidar com o clitóris justamente para não deixar ele muito sensível, para que a mulher não tenha uma hipersensibilidade, porque ele ajuda a ter prazer, mas também se ficar muito sensível pode causar dor. Esses são os maiores riscos hoje em dia. Pequeno sangramento que pode acontecer, mas é muito raro, ruptura de algum pontinho, é muito raro. Por quê? Você dá os pontos, não pode usar cola nessa região pela umidade. A gente dá os pontos e eles caem sozinhos. Então não tem aquela coisa de ficar tirando ponto, é um procedimento bem tranquilo. Tá certo. Quando o pós-cirúrgico, ele é demorado a recuperação? Não. O pós-cirúrgico, eu sempre recomendo, os primeiros 2 dias, a pessoa não fazer nenhuma atividade física. Por quê? A gente costuma fazer procedimento ambulatorial, geralmente numa sexta-feira ou no sábado, porque a pessoa passa o final de semana em casa. Então, na segunda-feira, volta a trabalhar normalmente. Vai poder dirigir, a gente pede para evitar andar de moto, né, por causa do atrito. Mas vai poder dirigir, vai poder trabalhar. Inconveniente no pós-operatório. Não pode ter vida sexual, nem estímulo nenhum. Até os pontos caírem, está bem cicatrizado, leva em torno de 20 a 30 dias para isso. E não fazer atividade física os primeiros 7 a 15 dias, por risco de ruptura dos pontos. O maior incômodo é na hora de fazer xixi. Por quê? Porque a urina é ácida, pode pegar no ponto e machucar, arder. Então o que a gente recomenda, o cirurgião, geralmente depois do pós-operatório, fez xixi, tem que lavar com chuveirinho e comprimir, evitar esfregar. E sempre com uma toalhinha. Por quê? Porque se você esfrega com papel, pode grudar e causar infecção. Então é lavar, comprimir e passar uma pomadinha para alívio da dor. Então é um pós-operatório bem tranquilo das mulheres ter, só que incomoda os primeiros 2 dias realmente. Tá certo. Doutor, tem casos de mulheres que chegam lá para fazer uma operação desse tipo com o senhor, uma cirurgia íntima, e o senhor fala, não, você não precisa fazer isso. E quando ocorre, qual é a reação da mulher? Olha, eu vou até te dar os parabéns pela pergunta, porque é muito raro a gente ouvir uma pergunta desse porte. Por que eu quero dar os parabéns? Porque assim, gente, é função do cirurgião plástico, que estudou para isso, orientar o paciente corretamente. O que eu quero dizer com isso? Gente, cirurgia plástica é um desejo. Você vai no cirurgião plástico desejando fazer alguma coisa. O cirurgião plástico vai ter que orientar o paciente o que pode ou não ser feito de acordo com o que ele está examinando. Então, nem toda mulher tem indicação de fazer tudo que ela quer. Então, você, no cirurgião plástico na humildade, tem que falar, olha, sua vulva, sua mama, seu corpo está perfeito. Isso você não precisa fazer. A maioria das mulheres pode ficar frustrada. Nossa, eu fui lá no cirurgião plástico e ele falou que eu não posso fazer tal coisa. Você que ouve isso e já ouviu isso de algum cirurgião plástico deveria se sentir elogiada por isso. Por que eu digo isso? Gente, quantas mulheres não gostariam de ouvir a opinião do cirurgião plástico e falar que é perfeita naquilo que ela tem? Isso é um elogio que o cirurgião plástico está dando. Falar, olha, sua mama é perfeita, você não precisa fazer nada. Seu corpo está bonito, você está ótima. Gente, isso é um elogio. Isso não é demérito. Com certeza. O cirurgião plástico, ele vive de cirurgia plástica. Então, quando ele indica, ele contraindica uma cirurgia para a paciente,
Ele está dando um elogio para ela. Elogio. Então é isso que eu falo. As pessoas, a maioria não gosta muito não, sabe? Fala, não, doutor, eu quero fazer de qualquer forma. Eu sempre falo o seguinte, o cirurgião plástico tem que ter a mente tranquila. Tem que fazer o que é certo. Se ele procurar satisfazer todas as vontades do paciente, alguma coisa errada vai dar. Porque medicina tem protocolos para ser seguidos. E quanto mais você foge de um protocolo, mais insegurança você vai causar no paciente. Então, segurança é primordial em tudo na vida. Por isso que o protocolo é tão importante. E a indicação é médica, não do paciente. Lembra disso. A gente for uma cirurgia íntima, então estamos falando aqui, voltada para a mulher. O homem também faz esse tipo de procedimento? Olha só, na verdade não tem cirurgia íntima para o homem. O que existe para o homem são 2 procedimentos comuns e que geralmente quem faz não é cirurgião plástico. Nós temos a fimose masculina, que é o excesso de pele do anel ao redor da glande, que quem tira geralmente é o urologista na infância, adolescência dos homens. E o que é muito comum o urologista tirar, ou aí também o cirurgião plástico pode agir, é o famoso freio bala no prepúcial. Vou tentar explicar isso da melhor forma possível. Nós temos a glande masculina, que é a cabeça do pênis, vamos dizer dessa forma, se eu posso falar assim, e nós temos uma pelezinha que prende isso para baixo. Então muitas vezes tem que soltar isso para dar um conforto maior para o homem. A gente libera esse freiozinho para bala no prepúcial. Isso dá um conforto muito grande para o homem na hora da vida sexual. Então não existe cirurgia íntima. O que é muito comum é o paciente mais velho chegar lá, doutor Marcelo, eu estou com a bolsa escrotal muito grande que vai crescendo com o passar dos anos. Tem como diminuir? Não, infelizmente ainda não existiu técnica para isso, para diminuir a bolsa escrotal, né? Porque a gente vai crescendo, envelhecendo e ela vai crescendo cada vez mais. É o que a maioria dos homens pedem. Mas isso ainda não existe cirurgia para isso, infelizmente. Caramba, então a gente vai ter que aguentar esse Isso a gente vai aguentar e fora as brincadeiras que a gente ouve das mulheres, né? Então não tem como evitar. Doutor, qual que é a média de cirurgia que o senhor faz todos os meses íntima? Olha, a cirurgia íntima você faz em torno de, um cirurgião plástico com um volume grande faz em torno de 3 a 5 cirurgias íntimas por semana. É a sua média? É. Mas eu sempre falo o seguinte, gente, olha só. Mas Marcelo, como é que você faz tanto? Olha, primeiro que eu não sei porque as pessoas procuram tanto eu para fazer esse tipo de procedimento. Em segundo lugar, o que é engraçado na cirurgia íntima é que assim, ó, a mulher não conta para ninguém que faz. Nenhuma paciente conta, porque é assim, a mulher colocou uma prótese de mama, ela chega no cirurgião, para as amigas fala, olha, coloquei prótese, olha que linda que ficou, e todo mundo mostra a mama para todo mundo. Agora você opera a vulva, a parte externa da vagina. Ninguém chega para outro e fala, olha como minha periquita ficou linda. Olha como ela ficou graciosa. Porque é uma coisa muito íntima das pessoas. Fora os preconceitos que existem. A gente já falou aqui sobre os mitos sobre a masturbação, sobre a quantidade de vida sexual. Você fala isso para uma mulher que não tem noção do porquê que ela cresceu, as mulheres têm vergonha. Então é uma cirurgia super comum, só que ninguém conta que faz. Hoje em dia as mulheres pegam muito mais informação na internet, no Instagram, no Facebook, do que qualquer outra coisa. Aí procura um cirurgião plástico para fazer. Mas ninguém fica contando para ninguém não, tá? É muito raro, só para você saber. Só eu e o marido sabemos, né? É exatamente assim. Hoje em dia a gente vê muitos casos, e de vez em quando a gente pega essas notícias aqui no site, de pessoas que procuraram procedimentos estéticos, por exemplo, aplicaram silicone nos glúteos, nas nádegas. Quais os cuidados que se deve ter com esse tipo de procedimento? Gente, assim, ó, isso é uma coisa importante. Procedimentos médicos é para ser feito por um médico especialista na área que você está procurando. Você quer fazer uma endoscopia, você não vai no ginecologista. Você quer fazer um tratamento hormonal, você vai no seu ginecologista ou no endocrinologista de acordo com a alteração hormonal que você tem. O que eu quero dizer com isso? Você vai tratar osso, você vai no ortopedista. Você vai fazer cirurgia plástica, você vai com um cirurgião plástico. Você não pode ir com um médico que fala que eu faço medicina estética. Gente, medicina estética é uma especialidade que se você hoje for no site do Conselho Federal de Medicina, ela não existe. Medicina estética. Existe cirurgia plástica estética, que para fazer tem que ser cirurgião plástico. Então o que eu falo para as pessoas é informação. Você tem o Instagram hoje, o Facebook, que são mídias sociais que todo mundo procura informação para ler. Você lê uma informação sobre alguém que colocou, alguém que você segue, alguém que você gosta,
procure informação no site da especialidade daquele médico. Por exemplo, você está com uma queixa ortopédica, vê se o ortopedista é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia, como? Procurando ele no site da sociedade dele. O cirurgião plástico tem um site da sociedade chamado cirurgiaplástica.org.br. Você digita o nome do cirurgião plástico lá e ele vai aparecer se ele é cirurgião plástico. Ele já sendo cirurgião plástico, você tem, pelo menos o paciente tem segurança que ele fez 6 anos de medicina, 2 de cirurgia geral e 3 de cirurgia plástica. Então já é uma credencial pelo menos boa. Outra coisa é o ambiente que ele atende. Tem que ser um ambiente limpo, seguro, credenciado pela vigilância, pelo bombeiro, pela prefeitura, pelo CRM do seu estado. Então, essas informações, gente, não basta você ler onde faz. Você tem que procurar profissionais gabaritados para aquilo. Eu sempre falo que a medicina, o ramo estético da medicina, ela ficou muito vulgar porque todo mundo quer fazer alguma coisinha daquilo, achando que dá dinheiro e não tem complicação. Gente, todo procedimento pode ter riscos, benefícios e complicações. Por isso que eu falo, olha, nem sempre o barato é o melhor e nem sempre o mais caro é o melhor. Procure informações técnicas do profissional. Hoje em dia tem internet para isso, né? Procurar a informação correta é importante. É o caso do Dr. Bumbum lá. Comentário, o Dr. Bumbum no Rio de Janeiro. Gente, o Dr. Bumbum, primeiro de tudo, ele não era cirurgião plástico. Então, vou te dar um exemplo. O cara tinha 1 milhão de seguidores no Instagram. 1 milhão. O que ele fazia? Um procedimento em casa, que era um procedimento de preenchimento à base de metacril, que é o famoso PMMA. É uma substância autorizada pela Anvisa para ser usada no Brasil, mas principalmente em pacientes HIV positivos. Porque é um produto muito barato, a verdade é essa. E quando você usa um paciente HIV positivo, o paciente não tem reação imunológica para aquilo. Então você consegue usar grandes quantidades sem causar nenhuma reação no corpo, porque o paciente não produz anticorpos. Ponto. O que algumas pessoas fazem? Pegaram o metacril, que é o PMMA, e começaram a injetar no bumbum, nas pernas, no rosto das pessoas, sem indicação médica. Por quê? Por ser um produto muito barato e vantajoso financeiramente para quem aplica. Vou dar um exemplo, ele custa R$100 uma ampola. Você pode cobrar R$10 mil. Meu Deus do céu. Você entendeu a diferença? Porque as pessoas acham que tudo que é vantajoso financeiramente compensa. Gente, não compensa. Se fosse tão bom assim, todo cirurgião plástico fazia do mundo inteiro. Começa por aí. Então não existe ao melhor, o cara é o melhor porque ele faz só aquilo. Gente, não existe milagre na cirurgia plástica. A pessoa tem que saber o que está fazendo. Não existe, só ele faz aquilo. Por que só ele faz aquilo? Por que os outros não fazem? Não tem risco? Problema do Dr. Bumbum. Atendia em casa, ele não era fiscalizado, ele não era cirurgião plástico e as pessoas acreditavam naquilo que estava escrito no Instagram dele. Eu te pergunto, como uma pessoa que tem conhecimento nível superior pega uma imagem, lê aquilo e não vai atrás do médico? Vai checar. Não vai checar aquilo. Gente, eu sou super a favor de rede social. A clínica tem, eu não tenho particularmente pessoalmente, que eu não consigo dar conta de cuidar, porque minha vida profissional é muito corrida. A gente tem uma empresa que cuida disso, a minha esposa também ajuda a cuidar. Mas uma empresa credenciada para cuidar da nossa rede social, onde é postado coisas técnicas, éticas, onde a gente não parte para vulgarização, onde puxa charlatanismo. Isso é importante. Mas tudo que publica lá, você tem que procurar a informação correta nos sites credenciados da sociedade do cara que está publicando aquilo. Isso é importante. Então, assim, rede social é legal, é importante, mas nem tudo que está escrito lá é verdadeiro de algumas pessoas. Então, procura sempre a informação correta. Tá certo. Doutor, infelizmente aqui trabalha com tempo. Queria muito, tem muito que eu te conversar, com certeza. Oh, que bom. Queria que você deixasse aqui um recado para o nosso internauta e espaço suas considerações finais. Obrigado. Gente, assim, em primeiro lugar, vou agradecer o pessoal aqui do site. O Rondônia ao Vivo é um excelente site, é um site que tem excelentes notícias. Procurem sempre aqui a informação sobre Rondônia e o Brasil inteiro está sempre conectado aqui. Muito obrigado pelo convite. Em segundo lugar, falar que o mais importante desse bate-papo é você entender que nem tudo que vocês desejam vocês conseguem fazer. E procurar sempre um profissional gabaritado, procurar informações sobre o profissional, não só com amigas, mas sim nos sites credenciados daqueles médicos,
para poder ter a melhor informação correta. E lembrem-se, acreditem no seu cirurgião plástico. Nem sempre a opinião de uma amiga é tão importante quanto a opinião do seu médico. Combinado? Abraço para vocês, beijos e estou sempre à disposição. Tá certo. Doutor, nós no Reunião Vivos estamos à sua disposição também, as portas estão sempre abertas. Quando tiver uma novidade, você vai procurar a gente que está disposto a divulgar. Obrigado, gente. Ok? E você que ficou aí, você mulher, você esposo, companheiro, marido, namorado, já sabe agora, hein? Falando em cirurgia plástica, procure um profissional credenciado. Não vá porque fulano disse que é bonita, porque fulano falou que é bom, que não sei o que. Não. Procure um profissional credenciado. Estamos falando em vida e em risco de morte. Que eu diga o Dr. Bumbum no Rio de Janeiro. Para você que deseja uma tarde de muita paz, de muita saúde e, acima de tudo, muito equilíbrio. E amanhã, com certeza, estaremos aqui de volta. E muito obrigado pela tua participação e audiência. Até mais. Abraço.